Me chamo Nicolas e sou seu novo professor de francês. Nessa terceira aula, vamos focar sobre o alfabeto. É uma aula durante a qual a gente vai focar na pronúncia dessas letras. Vamos lá, vamos começar com alguns exemplos para cada letra. A comme amour, B comme baguette, C comme café, D comme délicieux, delicioso, E comme église, igreja, F comme fille, menina, G comme garçon, H comme histoire, I comme immeuble, J comme joli, K comme koala, L comme livre, M comme Marseille, la ville de Marseille, N comme nuit, Noite, O comme Olivier, au nome, P comme Paris, Q comme Quentin, au nome de uma pessoa, R comme rue, rua, S comme Sophie, T comme tutu, U comme université, V comme vélo, W comme wagon, X comme Xavier, au nome, Y comme Yves Saint Laurent, a marca de luxo, Z comme Zoé, o nome. Vocês percebem que muitas letras se pronunciam da mesma forma em francês e em português. Graças a Deus, ainda bem, isso vai facilitar bastante o trabalho. Tem algumas letras que mudam, então vamos focar nessas letras que mudam. Vamos focar já na letra E, a letra E em português. Donc em português a gente fala E, em francês não é E, em francês é E. Aquele E do pensamento, quando você pensa, procura por uma palavra, uma ideia, E. Você usa esse som, mas você enxuta ele, E. H, H, se você precisa soletrar o H, c'est H. Na pronúncia, ele não se pronuncia na verdade, porque ele é mudo. Muitas vezes ele é mudo. Histoire, a gente pronuncia o I. O H ele é mudo, mas se você precisa soletrar, c'est H. J, J, igual. A pronúncia é a mesma, mas para soletrar ele, a gente vai falar J. Q, o Q, c'est le Q. R, le R en français é R que ele rasga a garganta, parece gato que ele arranha a garganta. U, alors a letra U com certeza ela muda bastante, né? E não tem jeito, a gente tem que fazer o biquinho para conseguir esse som. U. W, bom, quase parecido com o português e o inglês. X, le X, le X, X. Y, alors le Y, então, o Y, ele muda, ele se soletra de uma maneira diferente, Y, que é em português, Y, mas ele se lê da mesma maneira, ele se lê como um I. E finalmente o Z, Z. En français on dit Z, ele se pronuncia Z sozinho. Agora, para terminar a aula, queria conversar um pouco sobre os acentos.
O acento em francês, ele tem um papel, ele cria um som, ou ele está aqui para diferenciar as palavras entre elas. Não são uma marca de uma sílaba tônica. Então vamos ver alguns exemplos. Vocês vão encontrar o acento, sobretudo na letra E. A letra E, a letra E. A letra E, se ela tem um acento que vai subir, a gente vai falar E accent aigu, agudo, ele sobe no agudo. E aí, nesse caso, você soletra ou E accent aigu, ou você vai pronunciar E. Você tem duas maneiras de soletrar, ou você fala E accent aigu, ou E. Então, cuidado, porque em português a gente tem o som E, mas não tem acento. Em francês tem que ter o acento agudo para você falar E. Se o acento ele desce sobre o E, c'est le E accent grave ou E. E accent grave ou E. Tem uma palavra que combina esses dois acentos. É a palavra un élève, une élève. Um aluno, uma alumna. Élève. Aí tem até o E no final, esse E, élève. Tem o E accent circonflexe, como em português. E accent circonflexe, ele cria o som E igual. Donc você tem duas maneiras de ter o som E, ou um E accent grave, ou um E accent circonflexe. Depois você vai poder encontrar um acento na letra A. Donc, se você encontrar um acento na letra A, ele é uma preposição de lugar. É o A da localização. Nous sommes à Paris. Je suis à São Paulo. Se não tem um acento, ele vem do verbo ter e haver, que a gente viu na segunda aula. Il a, elle a, on a. Somente a letra A. Quando tem um acento, é a localização, é a preposição de local, de lugar. Você pode encontrar também o U, acento no U, que significa onde, a diferenciar do U sem o acento nenhum, que significa o U da opção, uma coisa ou outra. E aí, finalmente, você pode encontrar também o acento, um trema, muitas vezes na letra I. Exemplo, le maïs, o milho. Mas aí, nesse caso, ele se pronuncia... a gente tem que enfatizar bem nesse trema. Mas é isso. É isso sobre os acentos em francês. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido inteiramente essa terceira aula. Baixem os exercícios, pratiquem, conferem o corrigido e eu aguardo vocês já no próximo vídeo. Muito obrigado!